Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Olha, conforme a gente conversou ontem no plantão, hoje eu vou explicar um pouquinho dos conteúdos que estão das páginas 130 a 139. Vamos falar dos usos das aspas, das locuções adjetivas e dos adjetivos pátrios. Depois de vocês assistirem essa videoaula, daí vocês vão para o material de vocês e vão resolver os exercícios. Quando for 11 horas, a gente tem plantão para tirar as dúvidas dessas atividades, tá bom? Então, primeiramente, por que nós vamos entender o uso das aspas? Porque a pontuação ela é imprescindível dentro de um texto. Então, na minha cabeça, eu tenho tudo organizadinho, os meus pensamentos. Mas quem vai ler o meu texto não tem esse mesmo esclarecimento que eu, que estou organizando os meus pensamentos, eu tenho. Então, por isso, eu preciso pontuar certinho o meu texto. Então, a minha intenção é fazer uma pergunta, é fazer uma afirmação, é citar algo, por isso que eu uso a pontuação de maneira adequada. E as aspas, elas possuem quatro usos bastante importantes para vocês aprenderem nesse momento. O primeiro é que ele serve para isolar citações textuais. Então, se alguém citou algo, se você quer usar dentro do seu texto a fala de alguém, você tem que usar as aspas, porque eu nunca posso dizer que aquela fala de um autor é minha. Se eu não faço o uso das aspas, dá a entender que aquilo ali foi dito por mim e não por uma outra pessoa. E isso é considerado plágio, tá? É um crime. Então, ao citar um texto que estava escrito em outro, é fundamental usar aspas. O leitor precisa saber que essa citação pertence a outro autor. Um país se faz com homens e livros. Monteiro Lobato afirmou isso. Então, por isso que está ali o uso das aspas, tá? Ali embaixo uma foto dele, né? Uma imagem dele e do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma das suas grandes obras. Segundo ponto é para destacar em um texto palavras ou expressões que se distanciam da norma padrão da língua. Então, quando eu não estou habituado a usar uma palavra, essa palavra é uma palavra estrangeira, ou um figurado, ou expressão popular, você usa também as aspas para poder diferenciar essa palavra, tá bom? Utilizar palavras estrangeiras, expressões populares ou até inventadas, é importante usar aspas. Dessa forma, o leitor saberá que você conhece a norma padrão, mas mesmo assim, por força de expressão, decidiu usar uma palavra que desvia a norma da língua. É uma escolha de estilo adotada na sua escrita. Quando ouvem histórias de dormir, as crianças fazem durante a noite o download de suas experiências. O que é esse download das experiências? Então, é uma palavra que foi usada no sentido figurado. A gente sabe que o download é uma expressão lá ligada à parte da informática, né, da tecnologia, usada aqui no sentido do normal, por isso o uso das aspas. O terceiro caso, para realçar no texto uma palavra a que se deseja dar destaque. Eu quero enfatizar, eu quero chamar a atenção do meu leitor, eu faço o uso das aspas também. Então, às vezes, o autor ele precisa indicar que está usando uma palavra em um sentido diferente, para comunicar ao leitor essa nova possibilidade de leitura. Deve-se colocar o termo em destaque entre aspas, é um sinal de que a palavra deve ser lida de outra forma e não de maneira usual. Então, quando eu estou fazendo a leitura do texto e eu percebo que há uma expressão, uma palavra entre aspas, eu vou sempre estar enfatizando. O meu tom de voz ele já vai ser diferente de toda a leitura. Percebam. Ler pode parecer uma atividade à toa, mas ajuda a criança a criar vínculos e ativar a criatividade. Perceberam que quando eu li a expressão à toa, o meu tom de voz foi elevado? Isso é intencional, tá? O quarto motivo para se usar as aspas é durante o discurso direto, quando nós temos a mudança de turno de fala. Então, assim como os dois pontos, o travessão, as aspas também podem ser utilizadas para organizar um diálogo. Nesse caso, elas demarcarão a troca de falas no texto. Então, aqui a gente percebe que tem o diálogo entre a mãe e a filha. Mudou
a organização do diálogo, mudou quem fala, muda, abre as aspas, falou, fecha as aspas, começa uma nova fala, abre as aspas novamente. Mãe, me dá um pedaço de bolo? Pediu a filha. Filha, vamos deixar para comer amanhã, pediu a mãe. Então, olha só, quando, ó, gente, desculpa, ali faltou a letra R, tá, no deixar. Então, quando a gente percebe que há essa troca de turno de fala, é a terceira pessoa ou é a primeira pessoa? Não, sempre a primeira pessoa a gente usa as aspas, né? Então, em vez de usar o travessão e os dois pontos, eu estou usando o quê? As aspas. Agora, retomando um pouquinho o que é o adjetivo, que nós falamos lá na abertura do nosso capítulo, tanto que a gente viu um videozinho lá dos elefantes, né? O adjetivo, qual que é a função dele, gente? É caracterizar um substantivo. Se ele serve para caracterizar um substantivo, logo ele precisa também ter a concordância com o substantivo. E concordância como? Ele tem que concordar em gênero e tem que concordar em número. Se a palavra está no singular, o adjetivo no singular. Se a palavra está no plural, o substantivo no plural, o adjetivo também no plural, tá? Mas o adjetivo, ele também muitas vezes pode mudar a função. Ele pode deixar de ser um adjetivo e ser um substantivo. Olha o exemplo. Ela tem uma amiga escritora. Seu sonho é ser uma escritora. No primeiro exemplo, a palavra amiga é escritora é a característica da amiga. Agora, ela tem um sonho de ser uma escritora. Aqui já não é mais adjetivo, aqui é um substantivo. Como que eu percebo que é um substantivo? Porque está nomeando algo. E eu tenho ali o artigo antes, né? Uma escritora. Então, eu já tenho ali o artigo demarcando que é um substantivo a palavra escritora. Então, adjetivo e substantivo podem ter essa variação de classe dependendo da colocação dentro de uma expressão, dentro de um texto, tá? Pensando ainda em caracterizar um substantivo, nós temos as locuções adjetivas. O que são locuções? Falou de locução, você já pensa em duas ou mais palavras. E a locução adjetiva, ela é o quê? Duas palavras para caracterizar o substantivo. Então, sonho de criança. De criança equivale a sonho infantil. Sonho de hoje, né? De hoje, vontade atual. Vontade de hoje, vontade atual. Então, esse de hoje eu posso trocar por que outro adjetivo? Pelo adjetivo atual. Menina sem medo. Esse sem medo eu poderia substituir pelo adjetivo corajosa. Então, essas palavrinhas que são formadas, né, geralmente com uma preposição de. Eu poderia ter também lápis de cor. Lápis de cor, eu poderia substituir esse de cor por colorido. Então, quando eu tenho duas palavras para adjetivar, ela é chamada então de locução adjetiva, tá? E para terminar, nós temos o adjetivo pátrio. Adjetivo pátrio, o próprio nome dele já nos faz pensar, né? Pátrio, patriotismo, pátria. Então, eu estou lembrando do quê? De lugar de origem. Então, quando um adjetivo ele indica um lugar de origem ou de nacionalidade do ser, nós dizemos então que ele é um adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio não serve só para pessoas, mas serve também para coisas. Por exemplo, coisas e lugares, né? Continente africano, cidade mineira, restaurante mexicano. Daí eu posso colocar cidadão brasileiro, cidadão moroense. Então, dependendo, pode ser utilizado tanto para lugares como para pessoas, tá? Gente, então é isso. Eu quero agora que vocês façam então as atividades, tá? Vocês vão fazer da página 130 a 139 e às 11 horas da manhã a gente volta a se falar pra gente fazer o nosso plantão e tirar as dúvidas, certo? Obrigada!